Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontro do Senhor nos ares. 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Até aí. Então é aqui no verso 16 e 17 que nós temos uma menção clara da palavra arrebatamento. Então, como que Paulo está resolvendo a situação da igreja? Os que morreram no Senhor, os mortos cristãos convertidos, quando Jesus voltar, ressuscitarão e encontrarão com Ele, contemplando a volta dele em novos corpos. Os que estiverem vivos, depois que ressuscitar os mortos, serão arrebatados. Então, antes de eu explicar para você se o arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação, eu tenho que explicar para você o que é o arrebatamento. Tem muita gente nova aqui. Talvez você nunca ouviu falar sobre essa palavra arrebatamento. Então Paulo está resolvendo uma questão da tristeza dos tessalônicos por causa de crentes que morreram. Pensaram, nunca mais vamos ver eles. E quando Jesus voltar, eles não vão ver. Paulo refuta essa ideia, consolando e dizendo, não. Quando Jesus voltar, eles se levantarão para vê-lo. E vocês também encontrarão com eles. Fiquem tranquilos. E os vivos? Então é assim, quem morre no Senhor, quem morre crente, quando ele voltar, ressuscitará. Mas eu morri veinho, sem perna, caolinho, murchinho. Vai ressuscitar em novos corpos perfeitos, indestrutíveis, imortais. Então quem morreu em Cristo, convertido, quando ele volta, ressuscita, contempla a volta dele, encontra com ele nos ares. E os vivos? Suponhamos que ele vem agora. E nós? A Bíblia diz que os vivos serão arrebatados. O que é isso? A palavra grega aqui quer dizer retirados à força, ou literalmente arrancados. O Senhor recolherá os que ficaram aqui, vivos, e eles subirão para os céus vivos. É a mesma figura de Enoque em Gênesis, ou de Elias em 1 Reis 17, estavam vivos. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, Deus tirou Enoque vivo e levou para o céu. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo veio e tomou Elias, ele foi arrebatado aos céus. Assim também, quando Jesus voltar à terra, todos os crentes que estiverem mortos, ressuscitarão e encontrarão com eles. E todos os crentes vivos que estiverem aqui, quando ele voltar, serão arrancados, retirados, arrebatados daqui, sumirão daqui, literalmente arrancados, vivos, sem experimentar morte. Isso é arrebatamento. É isso que espera você, se você estiver vivo nesse dia. Agora, quando que se dá o arrebatamento? O arrebatamento se dá exatamente quando Jesus voltar. No mesmo instante quando Jesus voltar. É aí que entra o grande dilema das posições doutrinárias. A maioria entende que o arrebatamento ocorre secretamente e iminente, a qualquer momento, sem que ninguém saiba. Jesus pode voltar a qualquer momento, sem que ninguém saiba, e antes da tribulação. Aliás, o arrebatamento. Depois da tribulação, ele volta para julgar o anticristo, tal, mas isso, ele já arrebatou a igreja antes. E a outra visão crê, não, ele não volta a qualquer momento. Existem sinais que tem que acontecer, e ele voltará no mesmo momento que arrebata a igreja, isto é, na grande tribulação. Agora o que você precisa entender? Presta atenção. Essa visão dispensacionalista e pré-tribulacionista, ela é recente, ela é a predominante hoje no Brasil e no mundo.
Essa ideia surgiu de uma mulher chamada Margaret MacDonald. Ela teve uma visão que Jesus arrebataria a igreja secretamente e que depois retornaria. Foi através de uma visão em 1830 que começou-se a ter a ideia de um arrebatamento secreto distinto da volta de Jesus. Depois, tendo frequentado reuniões com essa mulher e ouvindo sobre a visão e o testemunho dela, que foi escrito em livro, foi quem eles chamam de o pai do dispensacionalismo, John Nelson Darby. Foi o líder do movimento dos irmãos, e também foi o pai do dispensacionalismo moderno. Este homem, John Darby, foi responsável no século XIX por implantar o dispensacionalismo. Agora, o que a Bíblia diz? Onde estão os textos que comprovam que a volta de Jesus e o arrebatamento são um ato único? Vamos abrir Mateus 24 para você ver a simplicidade dos textos e dos fatos. Mateus 24. Olha só como o texto aqui está claro. Mateus 24, 29. Só esse texto você tem a resposta para 3 perguntas. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu, de uma outra extremidade dos céus. Olha só, verso 29. Logo em seguida a tribulação. Então, o texto está dizendo de um ato que aconteceu depois da tribulação, ok? Que tribulação é essa? Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Então 29 está se referindo à grande tribulação, ok? E o 29 vai dizer que logo após a tribulação, vamos lá de novo, logo em seguida a tribulação, o que acontece? Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, ok? Após a tribulação ele volta. Até aí até os dispensacionalistas concordam. Depois, olha só, e logo após aqueles dias, logo em seguida a tribulação, o que acontece? Ele volta. Mas o que mais? Vamos ver. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. O que é isso? Arrebatamento de uma extremidade à outra dos céus. Então note o que o texto forma. O que ele diz? No mesmo instante que ele volta, então verão no céu o sinal do Filho do Homem com grande clangor de trombeta, e ele ajuntará os seus escolhidos. Quando é que ele ajunta os escolhidos? No mesmo momento que ele volta. O arrebatamento se dá no mesmo instante que Jesus volta. E quando ele volta? Antes da tribulação, o 29, logo em seguida a tribulação, depois da tribulação. Entendeu? Olha como é que o texto é simples. É o texto um dos mais claros. Marcos capítulo 13 fala a mesma coisa. Então o 29 está anunciando a volta. Primeiro, ela não é secreta. A Bíblia diz que
todo olho verá, é com clamor de trombeta, os céus serão abalados, é uma vinda visível, eles verão, não é secreta. Segundo, no mesmo momento que volta, ele arrebata a igreja. Para que ele vem? O primeiro ato dele ao vir, ele ajuntará os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Mas o que quer dizer isso? Arrebatamento. E quando ocorre? Quando ele voltar. E qual o período com relação à tribulação que ele volta? Depois da tribulação.